Olá, paz seja convosco. Tudo bem com você? Para você que não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Hoje eu quero destacar que eu sou empresário, sou pastor, sou um cidadão. E por que eu estou falando tudo isso? Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando que eu deixo algumas ministrações que nós fazemos na nossa igreja. Por que eu estou falando tudo isso? Diante de todo o quadro que a gente está vivendo, a gente percebe que há uma narrativa que tem sido defendida pela grande mídia, pela boa parte dos governadores, prefeitos e muitos políticos, mas também existe um outro lado de alguns poucos, diga-se de passagem, jornalistas, né? Alguns especialistas que defendem um isolamento vertical, um distanciamento social ao invés de um isolamento social, né? E talvez algumas pessoas quando ouvem isso falam, você só pensa em dinheiro, só pensa em economia, e não é bem isso, né? Porque uma coisa não está atrelada à outra, uma coisa não está desligada da outra, as duas coisas estão atreladas, são juntas, não tem como não discutir as duas coisas. Um dado importante que, vindo para cá, ouvindo uma rádio, um dos comentaristas, ele mostrou que onde os países adotaram o isolamento radical, chamado lockdown, como por exemplo Espanha, Itália, os próprios Estados Unidos e algumas regiões, o número de mortos por milhão é maior do que em outros países que adotaram outras medidas, né, como o distanciamento social ou o isolamento vertical. Dito tudo isso, né, tanto um lado como o outro concordam que em algum momento do problema todos nós teremos algum tipo de contato com o vírus e muitos serão assintomáticos. Mas qual que é o grande problema, e isso precisa ser considerado, é que nós hoje temos uma capacidade de atendimento de UTIs com respiradores. Então o Brasil, de fato, ele está achatando essa curva para que não haja um pico no momento em que a gente tenha uma capacidade, ou seja, não possibilite um pico seja maior que a capacidade de atendimento. Então a curva ela tem sido achatada e realmente nós estamos abaixo do nível máximo de capacidade de atendimento, só que alguns especialistas dizem que o que acontece? Nós estamos apenas adiando o problema, porque esse pico acabará acontecendo no momento que nós estaremos no outono e inverno. E, obviamente, esse período é um período que nós temos o tempo frio e seco, que são fatores complicadores para esse tipo de problema. Então, a grande questão talvez não seria melhor agora liberar para que houvesse o tal efeito manada, e eu não quero entrar nos termos técnicos e assim por diante, é só uma colocação que eu estou fazendo para chegar a outro ponto que realmente eu quero discutir nesse vídeo. Que eu acho que o grande problema que está sendo passado de largo, e as pessoas pelo medo e pelo desespero não estão se apercebendo, que é o quê? As nossas liberdades, elas estão sendo atacadas frontalmente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por um motivo muito simples. A nossa Constituição brasileira nos garante 3 direitos: direito individual, direito à liberdade de expressão e direito de culto. E essas 3 coisas, elas têm sido atacadas frontalmente. Você pode procurar vídeos aí, mulher foi presa lá em Goiás, a mando do governador. Um repórter que estava na frente do palácio foi espancado. Um rapaz foi intimado num dia, tem um empresário que ele foi intimado em Goiás, no mesmo dia ele foi intimado para comparecer na delegacia no mesmo dia, uma coisa recorde. O prefeito de Sobral, se não me engano, Ives Gomes, é o nome dele, que é irmão do Ciro Gomes, ele estava na porta de um banco com um revólver na cinta, supostamente organizando a fila, e assim por diante. Nós temos um caso, se eu não me engano, em Poços de Caldas, de um padre que estava fazendo uma missa, de repente chega o fiscal, invade a missa e diz que tem que parar. Ele falou, mas eu estou fazendo online. Ele falou, não, mas o prefeito mandou parar. E aí o que aconteceu? Nesse processo todo,
Me chegou aqui às mãos, eu creio que talvez alguns tenham visto na internet, mas talvez não prestou atenção devida. Que é o quê? Algo que aconteceu em Santa Catarina, né? E eu vou mostrar aqui para você, eu até dei um print, olha aqui. Policiais foram à residência de uma senhora, relatório do envolvido. Relata que tem 5 pessoas da família orando dentro da sua residência, mas irão parar. Ora, isso é uma afronta à nossa liberdade individual. O Estado não tem o direito de dizer o que eu devo fazer dentro da minha casa. Além de eles nos obrigarem a ficarmos dentro de casa, nós temos que agora seguir o que o Estado determina que a gente tenha que fazer dentro da nossa casa. Ela estava na sua residência orando. E aí eu falei, pô, não é possível. Eu fui ler a reportagem e a reportagem justamente dizia sobre essa questão. Eu falei, e dizia que era em função de um decreto, porque os policiais argumentaram com a mulher que era em função de um decreto do governador. Eu falei, não é possível que um negócio desse seja verdade. No artigo 3º desse decreto diz assim, ficam suspensos em todo o território catarinense pelo período de 30 dias eventos, reuniões de qualquer natureza de caráter público, tudo bem, ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas ou cultos religiosos. Só que isso é dentro da casa, dentro da minha residência. Então, por exemplo, se eu agora quisesse, se eu estivesse morando em Santa Catarina, quisesse agora fazer uma reunião com a minha esposa, horário, chegasse a polícia e falar, olha, não pode, eu teria que parar dentro desse decreto aqui. Aí você pega, teve um empresário que ele fez um vídeo lá no Rio Grande do Norte e ele foi preso por emitir a sua opinião, de dizer que é contra o isolamento social e assim por diante. Ontem aconteceu no Rio de Janeiro, eu vou mostrar aqui para vocês possam acompanhar. Então perceba, eram duas mulheres que elas estavam caminhando na orla da praia e os policiais ou fiscais, eu não sei, todos sem máscara, todos sem luva, sem nenhum tipo de proteção, simplesmente prenderam elas e colocaram dentro do carro e autuaram as duas. Há governadores que estão chegando, como o governador do Rio de Janeiro, e dizendo, isso é uma ordem. Ora, isso aqui não é uma ditadura. E nós estamos achando tudo isso normal. Não, é para nossa segurança. A gente está com aquela síndrome de Estocolmo, onde as pessoas, o nosso sequestrador, nós começamos a ter uma empatia com aquele que está nos sequestrando. Eles tiraram as nossas liberdades, eles nos obrigaram a ficarmos dentro de casa, né? E esses abusos estão sendo praticados. Então, veja, eu tenho acompanhado um canal de uma mulher que ela diz o seguinte, que nós deveríamos fazer uma desobediência civil. Ronaldo, você é pastor, você não pode dizer isso. Sim, porque veja, nós não podemos fazer nada, nós não temos opção, nós temos que ficar simplesmente parados em função de toda essa questão, e a desobediência civil que ela propõe é simplesmente não pagar imposto algum durante um período de tempo, todos. Aí as pessoas vão dizer assim, não, mas isso é muito radical. Sim, tem que ser radical, porque eles não têm o direito de fazer esse tipo de coisa. Eles não têm o direito. E aí, você pode procurar na internet o secretário, um dos secretários do Ministério da Saúde, o nome dele é João Gabardo Neto, ele foi flagrado fazendo Cooper
próximo à sua residência. E ele, questionado na entrevista, ele falou, não, peraí, eu acho que se a pessoa está num momento que ela está com muito estresse, ela tem que fazer exercício, ela tem que tomar vitamina D, ela tem que desanuviar um pouco a sua cabeça, é a única forma que eu tenho. Ou seja, eles têm direito e nós não. Aí você vê globais, como uma ex-apresentadora do Fantástico, que diz que tem que fazer isolamento, só que ela também foi flagrada fazendo caminhada. Então perceba, algumas coisas elas estão muito complicadas nesse contexto todo e nós estamos achando muito normal. Então esse vídeo é para fazer um alerta, para você repensar. Pensar, eu não estou nem falando da questão econômica, do desemprego que já está acontecendo, eu estou falando da liberdade. Que direito o Estado tem de entrar na minha casa e determinar o que eu devo ou não devo fazer? Porque o que eu mostrei para você era pessoas da família, ou seja, muito provavelmente pessoas que moravam na mesma casa. Então perceba que nós precisamos acordar, e nós que somos pastores, a Bíblia fala o seguinte, que o amor ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos simplesmente baixar a cabeça, nós temos que respeitar sim as autoridades, mas temos que questioná-las quando elas estiverem erradas. E nós temos a obrigação de mostrar e demonstrar isso para as pessoas. E eu creio que dentro de tudo que está acontecendo, talvez uma das últimas barreiras para algumas coisas não acontecerem nesse país é a igreja, e nós precisamos começar a acordar. E você que não é cristão, que tem outra religião qualquer, comece a repensar, será que é isso que você quer para a sua vida? O Estado determinando o que você deve e não deve fazer e você não tem liberdade de fazer nada? E quem é que nos garante que quando tudo isso voltar a uma certa normalidade, porque em algum momento vai ter que voltar, nós teremos devolvida aquela liberdade que nós tínhamos antes desse processo? Ou será que nós não teremos constantemente essa desculpa que em função de uma diretriz do Estado, para que haja a possibilidade de a gente normatizar algumas situações, a gente tenha tolhida a nossa liberdade? É simplesmente algo para você pensar. E eu quero que você pense em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês.